Olá, bem-vindo ao canal A Busca. Eu estou postando esse vídeo nessa quinta-feira de maneira bem breve e objetiva, com apenas uma breve meditação, porque eu tenho um objetivo específico. Nesse mês de abril, aqui no canal A Busca, eu quero postar pelo menos um vídeo por semana com o tema escatológico. O que é escatologia? Tema relacionado ao fim. Estamos todos de quarentena, agora estamos buscando, muitos cristãos estão buscando conhecimento a respeito de profecia, de escatologia, cumprimento profético. Então, eu tenho uma série escatológica que eu tenho apresentado alguns temas aqui nas igrejas da América e eu quero apresentar alguns desses temas aqui no canal nesse mês de abril. Não vai dar para apresentar todos os temas, obviamente, mas quero apresentar alguns deles. No final desse vídeo você vai saber quais são esses temas, pelo menos alguns deles que eu vou apresentar aqui no canal A Busca, pelo menos uma vez por semana, ok? Antes de eu falar desses temas, eu quero fazer uma rápida meditação com você. Quero começar lendo Apocalipse capítulo 12. Lembre-se do contexto de Apocalipse 12, dragão perseguindo a mulher, e no verso 17, lá no final do capítulo, diz... 12:17. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência. Quem? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Então, esse texto está mencionando que nos últimos dias, da linhagem da mulher, da linhagem dos protestantes, surgiria um movimento que teria duas características. O primeiro, guarda os mandamentos de Deus. Guarda todos os mandamentos de Deus, incluindo o sábado. Segunda característica desse povo, tem o testemunho de Jesus. Já mencionei isso aqui nos vídeos anteriores, pelo menos de maneira rápida, e no vídeo anterior sobre a lei dominical, na descrição do vídeo coloquei alguns links ali para você buscar mais conhecimento a respeito disso aqui também. Repito, duas características na igreja nos últimos dias, além de guardar os mandamentos, tem o testemunho de Jesus. Apocalipse 19:10 menciona que o testemunho de Jesus é o espírito de profecia, ou seja, é o dom profético. O mesmo dom, por meio do Espírito, que os apóstolos receberam. Então esse dom profético seria mais uma vez manifestado nos últimos dias, nessa igreja dos últimos dias que, além de guardar os mandamentos, teria manifestação profética. Então nós entendemos que nesses últimos dias Deus manifestou esse dom numa pessoa chamada Ellen White, que morreu em 1915. E esses escritos são para os nossos dias, para estarmos alertas para os acontecimentos finais que nós estamos vivendo, inclusive. Então nós precisamos atentar mais para isso que Deus revelou através do Espírito de Profecia. E nesse mês de abril é disso que vamos estudar aqui no canal. Pelo menos uma vez por semana. Quero em algumas semanas apresentar 2 vídeos, mas pelo menos um por semana. No final de semana nós vamos postar um vídeo aqui, daqui a pouco eu vou falar sobre os temas. Quero ainda fazer, ainda dentro dessa minha meditação, analisar alguns textos aqui do Espírito de Profecia de Ellen White, que Deus revelou para Ellen White, para que você compreenda a minha motivação em ter feito essa série de temas escatológicos, e aí você vai entender o porquê que eu fiz esses temas, e agora vou trazer aqui no canal A Busca pelo menos um ou 2 por semana. Eu quero analisar aqui com você primeiramente 2 textos de Ellen White para mostrar uma coisa para você. Deus está no controle da sua igreja. Deus está no controle das coisas. Veja, basta um vírus para desestruturar todo o planeta. Um vírus. Um vírus. Então, com apenas um vírus, Deus tem mostrado que Ele está no controle de tudo e que o planejamento humano não serve para nada quando Deus quer estabelecer os seus princípios, quando Deus tem um propósito para o planeta. E qual é o propósito de Deus nesses últimos dias? Fazer com que tenhamos o maior conhecimento possível das profecias nos últimos dias para estarmos preparados para elas. Eu vou apresentar aqui no meu computador 2 textos. Esse texto aqui é um pouco longo, talvez fique pequeno aí para você enxergar, mas eu vou ler ele aqui. Permite-me, Ellen White escrevendo no livro Testemunho para Ministros e Obreiros Evangélicos. Ela diz: permite-me dizer-vos que o Senhor trabalhará nesta última obra de um modo muito fora do comum, da comum ordem de coisas, e de um modo que será contrário a qualquer planejamento humano. A maneira que Deus vai trabalhar é fora do planejamento humano, ok? E ela continua: haverá entre nós os que sempre desejarão dominar a obra de Deus.
E nós sabemos muito bem a política, como funciona na igreja, infelizmente. Haverá entre nós os que sempre desejarão dominar a obra de Deus, para ditar até que movimentos se farão quando a obra avançar sob a direção do anjo que se une ao terceiro anjo na mensagem a ser dada ao mundo. Lembra-se? A terceira mensagem angélica, e tem um anjo, Apocalipse 18, que se une à terceira mensagem angélica, e conhecemos isso como alto clamor. Então ela está dizendo que pessoas, líderes na igreja, querem até ditar como é que vai funcionar isso. Deus não precisa disso. Deus tem os meios dele. Deus está no controle, eu tenho dito. Deus usará maneiras e meios pelos quais se verá que Ele, Deus, está tomando as rédeas em suas próprias mãos. É Ele que domina essa igreja, Ele que controla essa igreja, Ele é o dono dessa igreja e Ele vai com essa igreja até o final. Surpreender-se-ão os obreiros com os meios simples que Ele, Deus, usará para efetuar e aperfeiçoar a sua obra de justiça. Simples! Daqui a pouco você vai entender o que ela quer dizer com esse simples aqui. Meio simples. É claro, entender pelo menos em parte. Agora, outro texto que eu chamo a sua atenção para justamente esse aspecto de que Deus está no controle de tudo. Deus está no controle de tudo. Olha só. Na última e solene obra se empenharão poucos grandes homens. Meio simples. Poucos grandes homens. Deus realizará uma obra em nosso tempo que poucos esperam. Está fora do planejamento humano. Deus trabalha com coisas simples, da maneira dele, ele está no controle. Ele suscitará e exaltará entre nós, os adventistas, os que são mais adestrados pela unção de seu espírito do que pelo preparo exterior de instituições científicas. Aqui no contexto, eu coloquei reticências aqui, mas ela diz que as instituições científicas não estão excluídas, faz parte do plano de Deus. Mas uma obra específica para esses últimos dias, Deus usará pessoas específicas, ele diz, poucos grandes homens, pessoas mais dotadas pelo Espírito Santo. E ela termina, Deus mostrará que não depende de seres humanos instruídos e cheios de si. Deus tem o controle dessa igreja. Só precisamos, queridos, o que nós precisamos é estudar o Espírito de Profecia, porque quando Deus for usar esses meios, vai ser contrário aos meios que os homens estão usando hoje. Aí vai ser fácil a gente achar que não é Deus. Vai ser fácil a gente achar que não é Deus. E esse contexto todo é o contexto da sacudidura, que digo, já começou. É um dos temas que eu vou tratar aqui durante esse mês de abril, mas daqui a pouco eu vou falar sobre eles. Muito bem, mais alguns poucos textos de Ellen White para mostrar o que está à nossa frente, para você perceber a importância de estudarmos esses temas escatológicos. Vai aparecer aqui na tela alguns poucos textos. Aí a referência. Estamos no limiar da crise dos séculos, ela diz. No limiar da crise dos séculos. Estamos próximo do tempo do fim. Próximo do fim de todas as coisas. Ela continua. Estamos mesmo no limiar do tempo de angústia. E acham-se diante de nós perplexidades com que dificilmente sonhamos. Perplexidade com que dificilmente sonhamos. Está diante de nós. Dificilmente sonhamos. Não temos a ideia. Daqui a pouco eu leio outro texto que vai ficar isso mais claro. Outro texto. Olha o que ela diz, grandes mudanças estão prestes a operar-se no mundo e os acontecimentos finais serão rápidos. Veja, em algumas semanas atrás estava tudo ok. Um vírus, tudo mudou. Deus está no controle. O que nós precisamos? Analisar o que Deus já nos revelou através do Espírito de Profecia para o povo dos últimos dias, porque senão nós vamos olhar para essa obra que Deus vai fazer de forma diferente nesses últimos dias e vamos achar que não é obra dele. Porque para a gente estar tão acostumado da maneira que a igreja está trabalhando, quando Deus vier com o plano dele, com a estratégia dele, de forma simples, utilizando pessoas que ele está levantando, nós vamos pensar que não é Deus. Necessitamos compreender o que o Espírito de Profecia tem a nos dizer nesses últimos dias. Deus, através do Espírito de Profecia. Outro texto, esse texto é importantíssimo, ela diz, não somos agora capazes de descrever acuradamente as cenas a serem representadas em nosso mundo no futuro. Não temos a ideia do que vai acontecer. E ela diz, quando diz do que vai acontecer, no sentido pleno da palavra. Isso, porém, sabemos que este é um tempo em que precisamos velar em oração, pois o grande dia do Senhor está às portas. Olha, não somos agora capazes de descrever acuradamente as cenas a serem representadas em nosso mundo no futuro. O que vai acontecer no futuro? Não tem como descrever. Olha esse outro texto. Estou pondo aqui para você acompanhar comigo.
O tempo de angústia, como nunca houve, está prestes a manifestar-se sobre nós e necessitaremos de uma experiência que agora não possuímos e que muitos de nós, somos demasiado indolentes para obter. Experiência religiosa, comunhão com Deus, oração, leitura da Bíblia, leitura do Espírito de Profecia. Às vezes Deus vai permitir que você caia. Às vezes Deus vai permitir que venha sobre você grandes tempestades. Às vezes Deus pode permitir que venha coisas terríveis para a sua vida. Mas é para te erguer. É para abrir os seus olhos. É para que você volte-se para Ele. E, queridos, nesse período de quarentena, gaste tempo com Deus, gaste tempo lendo a Bíblia e o Espírito de Profecia. Nós precisamos estar preparados lendo o Espírito de Profecia, são revelações específicas para nós nos últimos dias. Ela continua, dá-se muitas vezes, olha o que ela diz, dá-se muitas vezes o caso de se supor maior angústia do que em realidade o é. Aí ela diz, não se dá isso, porém, com relação à crise que está diante de nós. Você pode até imaginar menos, mas mais não. Olha o que ela diz. A mais vívida descrição não pode atingir a grandeza daquela prova. Quando você pensar em uma coisa ruim, vai ser pior. Quando você pensar, não, vai ser assim, vai ser pior, a mente não tem como descrever. Ela está dizendo. A crise que está diante de nós, precisamos estar preparados. 2 textos últimos para terminar. Os acontecimentos ligados ao fim do tempo de graça e obra de preparo para o período de angústia. Um detalhezinho, você já viu muitos pregadores falando em se preparar para a volta de Jesus, mas Ellen White tem vários textos que ela diz que nós precisamos estar preparados para o tempo de angústia. Precisa haver um preparo para o tempo de angústia que está diante de nós, que será antes da volta de Jesus, obviamente. E ela diz, vou ler do começo, os acontecimentos ligados ao fim do tempo de graça que está perto de nós. E também a obra de preparo para o período de angústia, ela diz, acham-se claramente apresentados, claramente já está revelado. Essa obra de preparo que precisamos ter já nos está revelado. Mas olha o que ela diz. Multidões, porém, não possuem maior compreensão dessas importantes verdades, não é qualquer verdade, dessas importantes verdades do que teriam se nunca houvessem sido reveladas. Ela está dizendo, já foram reveladas, mas a gente não está buscando esse conhecimento como se ela não tivesse sido revelada. A gente não conhece essas coisas como se essas coisas não tivessem sido reveladas e já foram reveladas. Precisamos buscar esse conhecimento. Eu repito, eu estou aqui na América há 5 anos. E nesses 5 anos eu tenho buscado ler o Espírito de Profecia de maneira muito mais específica, detida, atenta, fazendo anotações. E daí surgiu esses estudos, essa série escatológica que eu quero apresentar alguns temas aqui no canal. Nós precisamos gastar tempo com o que Deus nos revelou através do Espírito de Profecia. Ela termina. Satanás vigia para impedir toda impressão que os faria sábios para a salvação, e o tempo de angústia os encontrará sem o devido preparo. É preciso um preparo para o tempo de angústia. Pergunto, você sabe o que envolve o preparo para esse tempo? Você sabe o que você precisa fazer para estar preparado? Não estamos falando de salvação. Salvação é graça. Salvação é de graça. Mas há um preparo, não só para a volta de Jesus, há um preparo também para o tempo de angústia. Eu vou tratar daqui a pouquinho sobre alguns temas que eu vou abordar aqui. Último texto, e eu entro em alguns dos temas que eu vou abordar. Se não encontramos prazer agora na contemplação das coisas celestes, se não temos nenhum interesse em buscar o conhecimento de Deus, deleite algum em deter os olhos no caráter de Cristo, se a santidade não tem nenhuma atração para nós, podemos então estar certos de que é vã a nossa esperança do céu. Você tem interesse nas coisas eternas? Nesse período de quarentena, você tem gasto mais tempo com a Netflix, com filmes, desenhos? Ou na leitura da Bíblia e do Espírito de Profecia? As coisas espirituais ainda aguçam você? Você ainda gosta dessas coisas? Precisamos estudar. E eu quero te dar aqui algumas ferramentas nesse mês de abril para a gente estudar esses temas, especialmente esses temas finais. Muito bem. Eu quero apresentar alguns dos temas que eu tenho
Obviamente não vai dar para apresentar todos, mas eu tenho alguns dos temas e eu quero propor alguns deles aqui. O que nós vamos fazer? Você, ao assistir esse vídeo, eu queria que você entrasse aqui nos comentários. Terminando de assistir esse vídeo, que estou no final, terminando de assistir esse vídeo, você entra aqui no comentário e diga qual é o tema que você gostaria de estudar. Ok? Olha, eu queria, porque nós vamos dar para estudar todos. Então eu queria que você abordasse esse tema. Queria que você abordasse esse tema, desses que eu vou mencionar agora. Por exemplo, um dos temas é justamente o tempo de angústia. E você percebeu nos escritos de Ellen White que há um preparo para o tempo de angústia. Eu pergunto, que preparo é esse? E você, não sei se você sabe, mas tem períodos, tempo de angústia distinto. A Ellen White menciona o tempo de angústia, nós temos um tempo de angústia prévio, e nós temos o tempo de angústia de Jacó. Você sabe quando se dará todos esses tempos de angústia e qual é o preparo para eles? É um dos temas. Então, se você quer esse, escreva aí embaixo. Eu quero o tempo de angústia. Aliado a esse tema, tem o fechamento da porta da graça. Você sabia que o fechamento da porta da graça, pelo Espírito de Profecia, nós entendemos que parece que se fecha primeiro. Há um fechamento da porta da graça para todo mundo, ok? Mas quando a porta se fecha, Jesus sai do santuário e ok, é isso. Só que antes disso, algumas pessoas fecham a porta da graça individualmente e os adventistas correm maior risco. Sabia disso? Então, quando a gente tratar do assunto do fechamento da porta da graça, eu vou tratar sobre isso. Então, se você quer que eu aborde aqui o fechamento da porta da graça, escreva aqui embaixo. Outro tema ligado a esse, fechamento da porta da graça, a sacudidura, tempo de angústia, é a sacudidura. A sacudidura já começou. O que se dá a sacudidura? Como é que funciona a sacudidura? Se você quer que a gente estude aqui sobre a sacudidura, escreva aqui embaixo a sacudidura. Também aliado a isso, todos os temas escatológicos. Eu tenho um tema sobre o Espírito Santo. O Espírito Santo já está em nós, mas ele é prometido como chuva serôdia. E você sabia que só a oração não basta para que recebamos o Espírito Santo em chuva serôdia? Ellen White tem vários textos, e a Bíblia tem vários textos também, que mostram que para recebermos o Espírito Santo, ou vou falar de uma outra forma, o Espírito Santo será derramado em chuva serôdia somente para aqueles que obedecem. Tá surpreso? Não vai ser todo mundo que vai receber a chuva serôdia. Agora, sabe de uma coisa? Quem não receber a chuva serôdia não vai ter o Espírito Santo e vai se perder. Por quê? Porque nesses últimos dias haverá uma polarização. Aqueles que estarão cheios do Espírito Santo e aqueles que não terão nada do Espírito Santo. Porque Jesus contou na parábola, aquele que tem, lhe será tirado. E aquele que não tem, lhe será dado. E aquele que não tem, até o que tem será tirado. Então o Espírito Santo estará polarizado nesses últimos dias. Pessoas que estarão sem nada do Espírito Santo, porque o Espírito Santo foi retirado deles, e pessoas que estarão cheias do Espírito Santo. E Ellen White tem um texto ainda que diz que o Espírito Santo pode estar caindo do nosso lado. A pessoa do nosso lado pode estar cheia do Espírito em chuva serôdia. Se eu não tiver com o Espírito, se eu não estiver recebendo a chuva serôdia, eu não só não vou reconhecer o Espírito Santo na pessoa, mas vou criticá-la. E aí todo esse contexto de sacudidura, etc. Então quer saber o que envolve essa obediência, porque, repito, não basta só orar. O Espírito Santo, o Ellen White tem vários textos mencionando que a chuva serôdia se dará ou virá especificamente para aqueles que obedecem. Mas, e não estamos falando nada de salvação, salvação é de graça. Infelizmente, muitos pastores adventistas se tornaram evangélicos, pregam só isso. Mas tem uma verdade presente para nós hoje. Precisamos estudar isso. Óbvio que muitos pastores estão estudando isso, sim. E eu quero entrar nessa onda e estudar com você aqui nesse mês de abril. Quer que eu estude aqui o tema do Espírito Santo em chuva serôdia nesses últimos dias? Coloque aqui no canal, aqui nos comentários. Vou estudar também sobre perfeccionismo. Tem uma ala na igreja que acredita que nós vamos ser perfeitos aqui, mesmo antes da volta de Jesus. Impecabilidade. Nós não vamos pecar aqui, um pouco antes da volta de Jesus. Agora, eles utilizam-se de textos de Ellen White que fala de perfeição de caráter. Ellen White realmente tem vários textos. Eu entendo que a igreja, para combater o perfeccionismo, que eu também sou contra, eu não acredito que nós vamos ser não cometer pecados antes da volta de Jesus aqui. Eu não acredito nisso. Não tem base nesse tipo de profecia isso, ok? Só que para combater isso, a igreja tem ido para outro lado, para outro extremo.
E aí eu vou mostrar que o Espírito de Profecia fala assim de perfeição de caráter. O que ela quer dizer de perfeição de caráter? E ela coloca uma questão bem equilibrada. Então, se você quer que eu estude aqui sobre perfeccionismo em Ellen White, não dá para estudar em um tema só. Se a maioria escolher isso, nós vamos gastar uns 2 estudos aqui para estudar sobre isso, ok? Mas coloque aqui nos comentários. Nós vamos falar também sobre o selo de Deus. Sabia que o selo de Deus não é o sábado? Essa do selo de Deus assustou você. O selo de Deus não é o sábado. Do que se trata esse estudo? E coloque aqui nos comentários e nós vamos analisar textos do Espírito de Profecia para que você compreenda o que é o selo de Deus. É óbvio que tem a ver com o sábado, claro que sim. Assim como a marca da besta tem a ver também, não tem a ver com chip, nem na mão e nem na testa, mas tem a ver com o dia de guarda, o dia espúrio no caso. Mas o selo de Deus não é o sábado, tem a ver com o sábado, mas não é o sábado. Quer que a gente estude sobre isso? Coloca aqui nos comentários também. Nós vamos estudar também sobre as pragas. Você sabe que depois do fechamento da Porta da Graça vem as 7 últimas pragas sobre os ímpios. Mas Ellen White mencionou que há gotas das pragas que caem antes do fechamento da Porta da Graça. Se as 7 últimas pragas caem só sobre os ímpios, porque a Porta da Graça já fechou, quem está salvo, quem está perdido, as gotas das pragas também afetam os justos, também afetam os adventistas, também afetam os cristãos. Quer estudar sobre isso? Coloque aqui e nós vamos analisar. Será uma questão a mais? Será que esse coronavírus tem a ver com as gotas das pragas? Coloque aqui se você quiser que a gente analise isso. Eu fiz um estudo recente, na verdade terminei recentemente, mas tem alguns anos que eu estou estudando sobre o arrependimento nos últimos dias. Esse é o tema do estudo. O arrependimento, ou o papel do arrependimento nos últimos dias. Já tem pelo menos uns 3 anos uns 4 anos que eu venho estudando sobre isso, ok? Para você entender o arrependimento, ou o papel do arrependimento nos últimos dias, você precisa estudar Jacó, o personagem Jacó, e lá aquela angústia que ele passou lá no Antigo Testamento. E é por essa razão que nesses últimos dias nós passaremos por um período que é denominado no Espírito de Profecia de período de angústia de Jacó. Tem a ver com o arrependimento nesses últimos dias. Nós não entendemos ainda o papel do arrependimento. Nós não entendemos como adventistas. Isso eu falo com convicção porque eu fiz esse estudo e eu quero apresentar isso aqui no canal. Se te interessar, coloque aqui também. Um outro estudo que a gente pode fazer aqui, o pastor Amin Rodor, na sua meditação de alguns anos atrás, ele coloca em uma das suas meditações 14 grupos, não vou colocar 14 grupos, mas 14 características de adventistas que sairão da igreja adventista, sairão do movimento adventista. 14. E eu achei bastante interessante aquilo. Eu estou ainda fazendo a pesquisa, pegando as fontes, os textos de Ellen White em português. E se você se interessar por isso, eu termino a minha pesquisa e apresento aqui também. 14 características. Será que eu me encaixo em algumas dessas características? Repito, Ellen White coloca 14 características de adventistas, que os adventistas com essas características vão sair do movimento adventistas por ocasião da sacudidura. Quer que a gente estude sobre isso? Coloca aqui também. Também tem um estudo sobre os 144 mil. Se você quiser que a gente aborde aqui o assunto dos 144 mil, também coloca aqui nos comentários. Então, são esses os temas. Para esse sábado agora, hoje é quinta, para esse sábado agora, o primeiro sábado de abril, eu já tenho o tema. Então, a partir de hoje, você vai colocando aqui nos comentários, eu quero que você estude sobre isso, eu me interessei por aquilo, pode ser 1, ou pode ser 2, pode ser 3 temas. Os mais pedidos eu vou colocando. A partir do próximo sábado, ou seja, o 2º de abril. O 1º de abril, o primeiro sábado de abril, hoje é quinta, sábado agora, eu vou postar um sermão aqui que você vai se surpreender. Vamos estudar sobre as 2 ressurreições. Mas talvez você pergunte, mas o que tem a ver as 2 ressurreições com assuntos escatológicos, né? Tá certo que a ressurreição vai vir com a volta de Jesus, mas a segunda depois do milênio, enfim. Você sabe, com base na Bíblia, haverá uma ressurreição quando Jesus volta. 1 Tessalonicenses 4, 16, 17. Os mortos em Cristo ressuscitam primeiro.
E aí o Apocalipse menciona a segunda ressurreição. E entre as duas, 1000 anos, ok? Você entende também São João 5, 28 e 29? Jesus menciona a ressurreição da vida e a ressurreição do juízo. Ou seja, são duas ressurreições distintas, repito, 1000 anos entre elas. Os adventistas que se salvarem e que morrerem, ressuscitarão na primeira? Pelo Espírito de profecia? Não. Pelo Espírito de profecia, todo adventista que morrer e estiver salvo, não vai ressuscitar na primeira ressurreição, ou a ressurreição dos salvos. Se não vai ressuscitar na primeira ressurreição, a ressurreição dos salvos, quando o adventista vai ressuscitar? Talvez esteja falando para alguém que perdeu algum parente, algum amigo, mãe, pai, talvez, vizinho, talvez, e foi adventista, talvez um ancião aí da sua igreja, um líder da sua igreja, talvez até mesmo o pastor, ou familiares de pastor. Adventista fiel, morreu, vai ressuscitar quando? Na grande ressurreição, por ocasião da volta de Jesus? Não, o Espírito de profecia não diz isso. Quando então? Sábado agora. Vamos estudar esse tema sábado agora. Então, por favor, se inscreva no canal, clique no sininho para você receber a notificação e divulgue para outras pessoas, para que outras pessoas também tenham acesso. Lembre-se que quanto mais você assistir, quanto mais você divulgar, quanto mais as pessoas derem like, mais vai aparecer na tela de outras pessoas que estiverem procurando assuntos relacionados. Então eu já falei isso aqui algumas vezes, tem tanta coisa que nada a ver aqui no YouTube. Se você acha interessante esses vídeos, divulgue para outras pessoas, não esqueça de dar o like, assistir e dar o like e compartilhar também, ok? Então espero você nesse sábado. A última coisa que eu quero dizer. Você tem assistido os sermões aí do seu pastor ou de alguém nesse período de quarentena online, ok? Você tem assistido online. Eu quero postar o meu vídeo depois do sermão que você assistir, ok? Para não entrar em concorrência aí com nenhum pastor. Então eu vou postar o meu vídeo aqui em Boston, horário de Boston, ao meio-dia. Então, meio-dia eu vou estar postando os meus vídeos todos os sábados. No Brasil aí será horário de Brasília 1h. Se você me assiste em alguma outra parte do mundo, você tem que ver aí o fuso horário. Saiba que horário de Boston, meio-dia vou estar colocando meu vídeo, ok? Então fique atento todo sábado. Eventualmente uma semana ou outra eu posto 2 vídeos, já que são muitos temas. E a gente tem só 4 semanas, acho que abril agora são 4 semanas só. E aí serão então poucos vídeos para muito tema. Então coloca aqui no canal o tema que você mais gostou e aí você então espere nas próximas semanas. A gente vai postando 1 por semana, talvez 2 por semana em algumas semanas, e aí a gente vai abordar todos esses temas. Deus abençoe você, canal A Busca. Não esqueça que todo dia de manhã estou aqui gravando as meditações e soltando aí de madrugadinha para que você tenha a meditação do Espírito de Profecia também. Deus abençoe e até sábado.